bem-vinda ao RH Week. A gente está aqui muito feliz, muito empolgado com essa manhã, né, Luan? Estamos aqui muito felizes com a sua chegada. Então, quero que você aqui vai chegando aqui, colocando, né, o seu bom dia, seu nome, a cidade que você está chegando, enfim, para a gente começar com tudo. Vem, gente, sejam bem-vindos ao RH Week, essa semana incrível, onde nós vamos ter aí dias de webinários como hoje e amanhã. A gente vai ter conteúdos diretamente para o time de RH, treinamento e desenvolvimento, sobre um tema super especial que é a liderança. Então, deixa eu me apresentar, eu sou a Aline Gomes, sou head do Conquer Company, sócia da Escola Conquer, e eu estou muito feliz aqui da gente começar, né, trazendo assunto de alto nível com convidados incríveis para apoiar aqui nesse desenvolvimento de lideranças mais ágeis e eficazes. E quem está aqui comigo dividindo aqui, né, essa honra de estar aprendendo aqui, já aprendo diariamente, é o Luan. Ele é nosso head comercial B2B da Conquer Company. Bem-vindo, Luan, que privilégio aqui aprender contigo. Obrigado, Aline. Bom dia, pessoal. É uma honra estar aqui. Estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa semana. Tenho certeza que vai ser uma semana muito produtiva com nossos convidados, que são muito referência em liderança. Então, para a gente abrir essa semana que é dedicada à liderança eficaz, ágil e humana, hoje nós vamos falar como o RH promove a formação de uma liderança protagonista no desenvolvimento do negócio. Excelente, Lu. E para nós é fundamental que o conhecimento chegue de forma acessível para todos. E por isso contamos com o apoio dos intérpretes de Libras, Edson Guedes e Elisa Guedes, da Educa Libras. Super obrigada por vocês estarem aqui conosco hoje. E, gente, assim, só para fazer um esquenta, né? A gente gosta de trocar e fazer um evento bem dinâmico aqui com vocês. Eu quero que vocês coloquem aqui qual que é a cidade, de onde vocês estão ouvindo. Então, olha que bacana, né? A gente tem aqui, né, a Sabrina chegando, a Érica de BH, a Janaína de Campina Grande, Paola chegando, uma galera aqui, ó, Floripa, Goiás, toda uma galera de CWB aqui, de Curitiba, Franca, muito bom, gente, a gente, né, Tijucas. Então, é muito legal saber que a gente pode trocar aqui com vocês. E o mais legal aqui, gente, é que vocês podem ir mandando as perguntas de vocês, contribuições, colocar, né, dicas, perguntas para os nossos convidados, que é uma troca, né, gente? Então, a gente constrói esse evento exclusivamente para o público de RH. De RH para RH, a gente traz boas práticas, como você faz aí na sua empresa. Então, a gente está aqui para construir essa grande rede de network. E isso é fundamental, né, a gente poder chegar aqui com o pessoal e dizer de onde trabalha, qual que é a cidade e tudo mais, né? É isso, Aline. E acho que todo mundo aqui concorda que conhecimento bom é conhecimento compartilhado. Então, se você está aqui acompanhando com a gente nessa manhã e tem aquele RH que você admira muito, compartilha o link de inscrição do RH Week para essa pessoa. Lembrando que a gente está com um super programa de indicação para os RHs participarem. Eu vou mencionar aqui quais são os 4 prêmios para as pessoas que mais indicarem participações no RH Week. O top 4 ganha um acesso ao nosso curso do R ao H, uma visão extremamente profunda para os profissionais de recursos humanos. O top 3 recebe um acesso ao Conquer Plus, o nosso streaming com mais de 80 cursos online para o seu desenvolvimento e para poder acelerar a sua carreira. O top 2 recebe uma mentoria com a Aline, que está aqui do meu lado. E o top 1, a pessoa que mais indicar pessoas para participarem do RH com a gente, ganha uma palestra corporativa que vai ser conduzida na sua organização com a metodologia que só o Conquer Company entrega.
Boa! Gente, aqui assim, ó, o pessoal está falando aqui que de repente o nosso áudio está baixo. Vão me dizendo aqui se o meu também está, se de repente, né? Que aqui, quem sabe, né, faz ao vivo. Então, qualquer coisa a gente dá um refresh aqui, a gente já se conecta. Então, me falem, por favor, se ainda o áudio está muito baixo, meu, né? Lua, quer falar um pouquinho aqui só para o pessoal dizer, né? Se melhorou, se está Pessoal, tudo coloquem certo. no chat se o meu áudio estiver um pouco baixo, que o pessoal aqui da nossa técnica e da nossa equipe vai ajustando para que vocês consigam nos acompanhar da melhor maneira possível e esse evento seja extremamente produtivo para você que está nos assistindo. Então, para você que ainda não tem o link de indicação para poder participar dos 4 prêmios que nós concederemos para os top 4 ganhadores, é só acessar o endereço que o nosso time vai colocar no chat agora mesmo. Vocês inserem o e-mail que vocês cadastraram na inscrição do RH Wiki e podem compartilhar esse link com o maior número de RHs possíveis. Você concorre às indicações, aos prêmios das indicações, e impacta um RH que você interage e admira no seu dia a dia. Excelente, galera falando que melhorou. Isso mesmo, isso é ótimo, né? Dizendo para a gente quando precisa dos ajustes. A gente vai fazendo aqui, construindo com o Timas, que está aqui com a gente do Conquering Company. E, como o Lua falou, aquilo que é legal a gente precisa compartilhar, né? E se você fizer um story, se você quiser fazer um post no LinkedIn, não esquece de marcar um @Conquering Company, porque daí a gente pode interagir, compartilhar, né? Aquilo que você está levando para a sua rede, a gente também pode compartilhar. E aí, né, a gente vai ter um momento bem especial, que além de todo esse aprendizado que eu já vou trazer os nossos convidados para a gente compartilhar aqui, nós vamos ter uma ferramenta mão na massa, bem bacana. Quem participa do RH Wiki sabe que a gente monta até planejamento estratégico com essas ferramentas. A gente usa mesmo, né, todo o nosso conhecimento de tendências de RH, do que acontece dos nossos mais de 700 clientes, e a gente envelopa em grandes ferramentas para vocês, né? E a gente vai apresentar algo inédito aqui para vocês, uma surpresa bem especial no final. Então, fique ligado aqui com a gente, tá? Então, a gente vai ter uma novidade em primeira mão aqui do Conquering Company, mas vamos começar já com tudo, trazendo os nossos convidados para dar um bom dia aqui, né? O pessoal está acostumado com o boa noite do RH Wiki, a gente o dia para aquecer com tudo essa terça-feira. Então, vamos trazer, Lu, os nossos convidados para apresentá-los e dar um bom dia. O que você acha? Vamos lá, agora. Muito feliz em poder apresentar a nossa primeira convidada de hoje, que é a Ana Paula Franzotti, da Unilever. Com o propósito de ajudar as pessoas a viverem boas histórias para contar, a Ana liderou projetos nacionais e internacionais em grandes empresas como Ford, Coca-Cola, e é uma aliada na agenda de equidade, diversidade e inclusão. Em 2021, ela foi escolhida como LinkedIn Top Voice e é coautora dos livros Liderança Humanitária e Mulheres que Transformam. Atualmente, também é diretora de Desenvolvimento Organizacional e Cultura e líder de Bem-Estar e Saúde Mental na Unilever. Ana, seja super bem-vinda e fica à vontade para se apresentar. Nossa, é sempre muito estranho ouvir tudo isso. Estou super feliz de estar aqui com vocês, agradeço o convite. Acho essa semana super, né, esse momento super importante de troca, de aperfeiçoamento e de aprendizado, né, para todos. Como Luan comentou, informação boa, conhecimento bom é conhecimento compartilhado, né? Então, estou super feliz de estar aqui com vocês hoje. Quero aprender muito também. Excelente, a gente está super feliz aqui contigo, Ana. E para completar essa manhã, né, o nosso próximo convidado tem uma bagagem enorme de mais de 15 anos na liderança e formação de times. Então, tem muita história para contar aqui, trazer ferramentas para a gente. Com foco em inovação tecnológica, empreendedorismo e gestão de pessoas, ele atuou como executivo em grandes empresas como TOTS, Lynx, RD Station. É atualmente o diretor de Gente e Gestão para Tecnologia na Stone. E a gente quer dar as boas-vindas ao Anderson, que vai estar aqui com a gente também, junto com a Ana Paula. Seja bem-vindo, Anderson.
Só para mim que tá no mudo, Anderson? Acho que tá no mudo. Opa, Anderson, seu microfone. Oi, pessoal. Agora Eu tô sim. aprendendo a lidar eu tô aprendendo a lidar com tecnologia ainda, há pouco tempo. Mas, bem, obrigado pela oportunidade de estar aqui, pelo reconhecimento também feito aí durante todo o contato. É sempre bom esses momentos para a gente fazer uma pausa, para dar uma organizada naquilo que a gente vem executando no dia a dia, para poder trazer para as pessoas aí, compartilhar de uma forma um pouquinho mais coesa. Isso faz com que a gente também acabe revisando alguns conceitos, e ao trazer e ter essa troca aqui com a Ana, certamente também vai ter bastante aprendizado que eu vou levar aqui para o meu dia a dia na Estônia, que eu estou há pouquinho tempo, né? São seis meses aí desde a minha chegada, e bastante desafio pela frente, em especial de desenvolvimento de liderança, num momento muito diferente do que a gente vem vivenciando nos últimos anos aí, de muita abundância, né? A gente está num momento global aí de mais escassez, onde o tema da eficiência, que é o que a gente vai também tratar um pouquinho aqui hoje, acho que é super relevante. Muito bom. Vai ser incrível, gente. A gente vai trazer alguns dados daqui a pouquinho para vocês. Vamos começar uma série de perguntas aqui para Anderson e Ana Paula sobre um tema muito forte, que é como o RH ele pode ser um baita embaixador e potencializador da formação desses líderes para gerar eficiência nos negócios e nos resultados, mas, acima de tudo, com uma liderança ágil e humanizada. A gente precisa falar dessa humanização do formato dessa liderança nesse momento que a gente está falando agora, pós-pandemia, tudo que a gente vem vivendo com as mudanças e esses novos contextos organizacionais. Então, vai ser um prazer. E aí eu queria aproveitar aqui e fazer o pessoal colocar no chat qual que é o seu maior desafio como RH na formação desses líderes, né? Quais têm sido os seus desafios? Mandem para a gente aqui as suas perguntas para a gente poder também direcionar aqui para Anderson e Ana Paula. E aí, para a gente já começar com tudo, Lu, eu queria pedir para o nosso time, por gentileza, colocar alguns dados para fazer um esquenta aqui sobre esse tema do RH Week de liderança ágil, humana e eficaz. Hoje a gente está falando, né, do RH de olho nos resultados. Como é que o RH ele pode formar uma liderança que ela é protagonista no desenvolvimento do negócio? Então, eu quero começar compartilhando aqui uma pesquisa que a gente tem da Gartner, que é muito interessante. Quando a gente pega a Gartner, que é uma fonte de pesquisa para RHs, e todo ano eles soltam tendências, prioridades dos RHs. Quando você pega dos últimos 5 anos, você normalmente tem habilidades e prioridades que estão normalmente nos top 3, top 5, elas se repetem. Então, quando a gente fala ali em 2021, a gente está falando, né, que uma das prioridades do gestor de RH em 2021, a gente estava falando ali durante a pandemia, de desenvolver as habilidades e as competências, da gente olhar para essa mudança organizacional, e a gente falava ali em terceira posição de como a gente pode formar esses líderes, né, atuais e futuros, né? Então, quando a gente vai para 2022, ainda se repete o desenvolvimento das habilidades e competências. Claro que tem os ajustes organizacionais de cada, né, empresa, modelo de negócio. A gente ainda fala sobre gestão de mudança e o design organizacional, e aí mantém, inclusive, o mesmo ranking. E também se pergunta sobre futuro dessa liderança. O que os líderes atuais, os novos líderes mais C-level, média liderança, precisam fazer para fazer a diferença nos negócios. E olha que interessante, agora esse ano, a pesquisa da Gartner de 2023, ele começa apresentando que o top 1 do momento das empresas no mundo é eficiência do líder e do gestor. Interessante porque a gente não está falando mais sobre só formar esse líder, é como esse líder ele pode ser eficiente, como ele pode ser eficiente, e também a gente está falando desse gestor ser
ser um agente de transformação, né, da gestão de mudança. E, em terceiro lugar, a experiência do colaborador. Não que a experiência do colaborador, né, nas jornadas de Employee Experience não apareceram nos outros anos, mas às vezes um pouco não numa top 3 habilidade. Então, num momento que as organizações elas precisam ser mais eficientes, elas precisam mais produtivas, como que o RH pode ser um grande parceiro para esse negócio também em eficiência? E aí a Gartner fala que ela é prioridade quando a gente mapeia de quantos por cento de 100% para o RH é importante a eficiência e eficácia do líder e do gestor. Então, para 60% dos gestores de RH, é importante desenvolver eficiência nas lideranças. Então, como você vai falar de cultura organizacional, de ter uma gestão humanizada, mas também de forma eficiente? E aí a provocação é como o RH pode ser eficiente. E aí é por isso que hoje a gente vai estar discutindo de como o RH pode formar esse protagonismo através dessas lideranças nesse desenvolvimento do negócio. Então, eu queria, né, já ir para a primeira pergunta aqui, tanto para Anderson quanto para Ana Paula, se puderem, por gentileza, trazer os nossos convidados. E aí já vamos começar com tudo aqui, né? Para os dois, tá? Quando a gente fala em eficiência, talvez nem todos estejam na mesma página, porque cada empresa tem um contexto, um momento da questão da eficiência. E é importante a gente não confundir eficiência com sobrecarga. A gente também tem que falar sobre equilíbrio, segurança psicológica. Então, a gente precisa ser eficiente, altamente produtivo, mas a gente com segurança psicológica e esse equilíbrio, né? Então, a minha primeira pergunta para vocês é, para vocês, um líder eficiente, quais são esses comportamentos no dia a dia para demonstrar que prova essa eficácia da liderança? Como é que a gente consegue dizer, puxa, esse líder, de fato, ele é eficiente no contexto das organizações que vocês trabalham? Quem que quer começar? Fique à vontade. Posso ir, Anderson? Então, Você quer ir? bora, Pode, Ana. por favor. É interessante, né, a palavra eficiência, porque ao mesmo tempo que ela é bastante dirigida, ela é bem abrangente, né? Então, se a gente pega a história do trabalho, eficiência estava muito voltado para o que eu entrego, né? Então, assim, eu tenho que entregar esse relatório, eu tenho que entregar, e era muito, realmente, o conceito muito voltado para a indústria, né? Que acabou levando o conceito para as áreas administrativas também. Então, os controles de processos, etc., é muito dessa, a eficiência tem muita origem por aí. Quando a gente tem uma pandemia no meio do mundo do trabalho, gente, as coisas mudam, né? E aí a gente passa a ampliar o conceito de eficiência para outros ramos da administração, vamos dizer assim, né? Então, hoje, quando a gente fala de um líder eficiente, é um líder que entrega o combinado? Sem dúvida nenhuma. É um líder que faz o time entregar o combinado? Sem dúvida nenhuma. Mas é um líder que sabe fazer gestão de prioridades. Ele acompanha essa gestão de prioridades ao longo do ano com mais frequência do que uma vez no ano, como se fazia, né? A performance, eu costumo brincar que, para muita gente, a conversa de final de ano é o feedback e revelação, né? Igual tem o chá revelação, é o feedback e revelação no final do ano, porque durante o ano ninguém conversou, e aí chega no final do ano, pode ser uma surpresa boa, uma surpresa não tão boa, mas o líder eficaz é aquele líder que não deixa isso acontecer, né? Ele vai tendo essas conversas ao longo do ano, ele vai reorganizando prioridades, porque ele está atento ao que está acontecendo ao seu redor, ele vai alocando melhor as capacidades, os conhecimentos das pessoas de acordo com o que precisa ser entregue. Então, eu costumo dizer que pós-pandemia a gente exercita músculos como liderança que antes eram meio automáticos. E hoje não, hoje você tem que ouvir, você tem que colaborar, você não é aquela pessoa que sabe tudo, né? Então, eu acho que o conceito de eficiência, de eficácia dentro da administração, dentro do exercício de liderança, ele está mais voltado para esse acompanhamento frequente do que precisa ser feito
e de como as pessoas têm feito. E o que elas não conseguem fazer, como é que ele ajuda as pessoas a fazerem. E não do comando e controle como era no passado. É um pouco dos meus pensamentos quando a gente fala sobre eficiência dentro da gestão. Total, Ana Paula, total. É super importante isso, dessa questão do comando e controle, porque roda tempo, ele ainda fica ali, né, assombrando a gente, porque a gente acha que tem só aquele fazer mais com menos, e bem pontuado por ti, né, aquele feedback que ele aparece de vez em quando, Perfeito. e o quanto que hoje a gente consegue ter, inclusive, líderes, para mim, eficientes, são aqueles que, inclusive, têm conversas difíceis, que eles conseguem pontuar com pares, com clientes internos, com liderados, e também conseguem ter essa autoconscientização sobre o seu perfil e aquilo que ele precisa, de fato, melhorar. E para ti, Anderson? Legal. Bem, pensando nessa questão de eficiência, eu acho que tem a parte da eficácia, que é fazer, de fato, o que precisa ser feito, é chegar onde a gente definiu, né, em termos de objetivo, responsabilidade. Quando a gente olha para a eficiência, está muito olhando para fazer aquilo que precisa ser feito, mas de uma forma operacionalmente eficiente, para se buscar também uma eficiência financeira. Mas olhando para um prazo um pouco maior, é fazer de forma sustentável, né? De forma que a gente não faça um uso impróprio, né, de tudo que a gente entende enquanto recurso. Seja recurso financeiro, seja recurso de tempo, de energia e da própria vitalidade, né, das pessoas que a gente está gerindo. Então, eu acho que esse olhar para a sustentabilidade é uma coisa que está muito conectada com essa liderança que está buscando atuar de uma forma eficiente. Senão eu sou muito eficiente durante algumas poucas semanas, mas não consigo manter, né, essa energia necessária para se manter uma eficiência, para se buscar essa eficácia ao longo, às vezes, de um período maior. E aí, nessa linha, acho que é esperado, né, que um líder eficiente tenha as pessoas certas, posicionadas, né, no lugar certo, performando bem. Eu vejo que performance é um tema que, em alguns momentos, talvez a gente negligenciou nos últimos anos, e às vezes até tem algum receio de tocar nesse tema, mas é super importante que as pessoas estejam performando bem, que elas estejam desempenhando bem nas suas funções. Para que exista essa performance adequada, as pessoas precisam estar engajadas, e o engajamento depende de bem-estar, né? O bem-estar depende de clima, o clima depende de segurança psicológica, e a segurança psicológica depende de a gente ter boas lideranças, né, que conseguem comunicar bem para as pessoas o que realmente é foco, o que é prioridade, como a Ana falou. Para comunicar o que é foco e prioridade, eu preciso comunicar também aquilo que não é foco, não é prioridade, e tudo bem deixar alguns pratinhos cair, porque os pratos estão caindo o tempo todo, a gente não consegue, de forma alguma, lidar, né, com a complexidade que a gente está imerso, com a quantidade de coisas que surgem, né? Seja de problemas que surgem, até de oportunidades, tem que fazer escolhas, e fazer escolhas é escolher para onde a gente tem que ir, escolher o que fazer e escolher também o que não fazer, deixar o time estar bem com isso que a gente não está fazendo, né? Então, eu acho que um pouco do papel dos comportamentos dessa liderança é gerar, né, esse ambiente de segurança psicológica que está muito associado à clareza do que é objetivo, do que é prioridade e do que é papel de cada indivíduo dentro de um time para se alcançar isso, e sempre de uma forma de fato sustentável. Total, total. E uma coisa interessante dos nossos clientes, né, Lu, que aqui o pessoal também estava falando muito de engajamento nos comentários, né? Perfeito. De quanto que é importante ter rituais. Então, um líder eficaz também é rituais, né? E, Lu, assim, com a experiência, né, trocando com os nossos clientes, quais são as principais dores que você ouve dos nossos clientes, né, em diferentes segmentos aqui? Muitos colocaram algumas dores, mas olhando sobre esse lance do líder eficaz, quais as principais dores que normalmente você ouve? Perfeito. A gente, na nossa interação com os nossos clientes, é legal que tanto a Ana quanto o Anderson trouxeram pontos importantes a respeito de dores da liderança. Uma dor da liderança que é muito natural da gente ouvir nas nossas conversas é justamente as lideranças que são muito técnicas,
cartesianas e que têm um excesso de comando e controle dentro das relações. Então a gente trabalha muito na contramão disso, de como fazer com que essa liderança consiga engajar o time, criar uma série de ações e interligar todos esses elementos que o Anderson trouxe. Quando a gente pensa na quantidade de elementos que precisam estar interligados para o exercício da liderança, a gente faz conexão direta, inclusive, com os comentários que estão aqui no chat. Tem muitas empresas, muitos RHs aqui, com desafios relacionados a isso. Uma outra dor também é engajamento. Quando a gente identifica uma necessidade e uma dor dentro da organização, a gente trabalha para entender quais são os fatores críticos para agir em cima deles, para ter construções de melhoria, de avanço, de aumento de performance, de aumento de eficiência, ainda mais no cenário, né? A Ana mencionou muito bem o cenário a partir do momento que a pandemia chegou. Isso exigiu muito mais das lideranças até para cascatear o desenvolvimento para os seus times. E quando a gente tem uma dor, uma ação e coloca isso em prática, vem um outro desafio que é o engajamento das pessoas para que eles tenham ações dentro do que a gente constrói dentro das organizações. Então, hoje a gente trabalha muito, né? Quando a gente fala de metodologia mão na massa, de troca, de construção, de ferramental, é justamente para criar elementos para que os liderados, as pessoas da organização, se engajem cada vez mais dentro de ações que são desenhadas para melhoria, principalmente de eficiência e performance, que é uma conexão direta entre elas. Boa, boa. Maravilha, então, para a gente continuar aqui, né, eu queria direcionar essa pergunta para a Ana. Ana, um dos nossos principais papéis como líder é dar consistência e perspectiva para o time. Ou seja, ser super transparente de como nós estamos agora e onde nós pretendemos chegar, para onde nós estamos indo. Isso exige que a liderança precise olhar cada vez mais para o time e olhar para onde ela vai se guiar, para que ela consiga ter conexão de ações para levar o time até esse próximo passo. O RH, dentro desse papel cada vez mais estratégico que ele tem e é exigido, como ele pode ser mais protagonista na conexão entre o negócio e a liderança, aproximando os gestores do momento e o contexto do negócio dentro de cenários desafiadores que a gente tem? Essa é eu acho que hoje é uma das habilidades mais importantes que a gente, como profissionais de recursos humanos, precisa desenvolver, né? Porque ao longo dos anos, muitas vezes a gente teve uma atuação mais passiva. O negócio pedia coisas para recursos humanos, né? Pedia temas, programas, iniciativas para recursos humanos. Durante quantos anos, por exemplo, o tema de saúde mental foi um tema tratado dentro da área médica em recursos humanos, né? E hoje já não é assim. O que acontece é que agora a gente precisa ter uma escutativa do negócio e a gente precisa ser protagonista dessa escutativa. Então a gente precisa estar junto, a gente precisa procurar as pessoas, a gente precisa entender as dores do negócio. E isso passa por dois grandes blocos, eu acho. Acho que tem uma questão de escuta do negócio em si e como que eu transformo o que o negócio precisa em ações concretas para recursos humanos, né? Então, o negócio precisa de uma nova estrutura organizacional para ser mais ágil, para ser mais eficiente em termos de custo. Como é que eu trago essa demanda para recursos humanos e desenvolvo o time de recursos humanos para atender essa demanda? E acho que tem um outro foco que é super importante sobre a experiência das pessoas funcionárias que, durante a jornada, também nos demandam e nos dão sinais do que está bom e do que não está bom. Então, ter um olhar também estratégico para a jornada da pessoa funcionária dentro das empresas é fundamental, porque faz a gente identificar gargalos, faz a gente identificar ineficiências, faz a gente desenvolver os líderes para conversas, às vezes, que antes eles não tinham. Então, esses dois olhares, eles são fundamentais. É óbvio que a gente tem que mudar o nosso mindset, né? A gente não pode, a gente tem que mudar a nossa mentalidade. E a gente não tem que se envergonhar de ser protagonista, de ir até o negócio e entender o que está acontecendo e rever as nossas políticas, azeitar os nossos processos.
Eu costumo dizer que hoje a gente, inclusive, trabalha no imaginário da organização. Eu acho que, por exemplo, dando um exemplo muito prático, o híbrido foi assim. Quantas e quantas áreas de recursos humanos das organizações não desenvolveram o modelo híbrido, o seu modelo híbrido de trabalho, ainda durante a pandemia, quando a gente nem sabia quando a gente ia voltar a utilizar o escritório. Então, a gente desenvolveu no imaginário das pessoas como seria esse modelo híbrido de trabalho. Isso é uma habilidade também, de construir futuros. E eu acho que isso está muito dentro da área de recursos humanos, cada vez mais dentro da área de recursos humanos. Ajudar esses líderes a construírem futuros possíveis que sejam mais competitivos, que desenvolvam mais as pessoas, que tragam mais resultados para as organizações e para as marcas. Eu acho que essa é uma das características do RH atual também. Total. Eu sempre brinco aqui com o nosso time também, Conquer, né, de gente gestão, de gente, né, estoura a bolha, vai lá para dentro do negócio, para de a gente achar que, porque nós somos colaboradores também, nós sabemos qual a necessidade dos nossos clientes internos, né, vai lá ouvir, mas eu não sei o que eles estão falando de indicador, começa a ouvir, né, então, e aí você começa a internalizar, porque você vai buscando essa temperatura dessa questão do engajamento, né, e queria direcionar Aline, Oi, desculpa, Ana. Aline, só fazer um complemento em cima do que você disse, que eu acho que é bem importante assim. Eu acho que muitas vezes a gente quer mudar o todo, a gente quer mudar a organização inteira. E muitas vezes a gente tem que começar pequeno. Algumas conversas de transformação, vá naquela liderança que está mais aberta a compartilhar. Vá naquela área que consegue explorar esses temas ou os temas que são importantes de um jeito diferente. Isso vai gerando comunidades, isso vai gerando interconexões que não necessariamente a gente precisa fazer para a organização inteira, de uma vez. Tal. Acho que esse também é um aprendizado que nós, como recursos humanos, temos tido nos últimos anos também. Ali, eu acho que essa primeira ação com um número menor de pessoas, lideranças mais abertas, ela faz com que você também consiga desenvolver multiplicadores para ações futuras que vão impactar a organização como um todo, né, Ana? Maravilha. Exatamente isso. Total, total. E eu vejo aqui até os comentários aqui do pessoal falando, né, que hoje muitos líderes estão com foco no operacional, que se não sabe por onde começar, a gente pode começar justamente como a Ana falou, faz um recorte, pega aquele líder que ele está começando, que ele precisa de ajuda, né? Ele pede muitas vezes ajuda, ou você vê que ele está patinando um pouco mais. Então, é como também o RH desenha esses programas mais alinhados, né? E eu queria engatar uma pergunta que tem a ver com isso com o Anderson, que hoje a gente está falando do desenvolvimento de uma liderança eficaz. Mas acho que é importante dar um passo para trás aqui, para a gente também falar sobre o RH. Né? Então, nós estamos falando aqui de um evento para RHs, né? Então, é importante a gente poder também... O Anderson está aqui com a gente? Acho que ele caiu. Deixa eu só checar aqui. Olá, voltei. Opa. Se eu cair de novo. Pronto. Anderson, eu estava direcionando uma pergunta para ti, que a gente está falando também dos líderes, mas a gente também tem que olhar para o desenvolvimento dos RHs. Os RHs também precisam dar passos para trás para também corrigir um pouco as suas rotas, ele melhorar, ele também quebrar um pouco a sua bolha, né? Então, na sua visão, Anderson, quais são as mudanças estratégicas e práticas mesmo que são necessárias para o RH se tornar também exemplo de eficácia na organização? Perfeito. Bem, acho que o primeiro ponto a gente já falou aqui antes, que é o RH ter clareza, né, do seu papel e também dos seus objetivos, ter um direcionamento adequado e alinhar esse direcionamento com a organização. Muitas vezes a gente opera, né, em gestão de pessoas como uma área de suporte ou back-office, como se estivesse no background e se posiciona dessa forma, e aí fica como um tirador de pedido, espera as demandas chegar. A gente precisa entender o que é o direcionamento organizacional, qual é o contexto, o que a gente realmente tem de desafio relacionado às questões que envolvem pessoas, e nós deveríamos nos posicionar para dar esse direcionamento.
né? Inclusive porque as lideranças já têm, né, inúmeras outras responsabilidades, e se a gente antecipa e coloca assim, ó, a gente entendeu que para atuar na linha que está precisando atuar nessa área, para ir em direção à estratégia que a organização definiu nesse ano, a gente está com esses desafios aqui em relação a pessoas, e desses todos, a gente tem 3 que devem ser prioridade, e o que a gente considera atuar nesse próximo período é nisso aqui dessa forma. Estamos juntos. Então, assim, às vezes que a gente consegue fazer isso com as lideranças, né, eles voltam para a gente e falam assim, pô, que bom que alguém está olhando para isso, muito obrigado, vamos, estamos juntos. Né? Porque, assim, em geral, se tem muita coisa para fazer. Então, eu acho que antecipar dessa forma é bem importante. E aí tem um lugar que a gente, como gestão de pessoas, vem vivenciando há muito tempo, que eu particularmente não gosto, que é essa fala de que o nosso papel é cuidar das pessoas, né? O Dave Ulrich, ele falou recentemente num podcast junto com o David Green, que é um cara de People Analytics que eu gosto bastante, que o papel, né, de quem atua nesse lugar de HR Business Partner é o de prover às pessoas uma organização vitoriosa. Então, a nossa função, enquanto gestão de pessoas, é trabalhar para que essa organização tenha as melhores pessoas focado naquilo que mais importa, que sejam pessoas que atuem de forma eficiente, porque a gente tem um espaço que ele tende a ser mais seguro, porque as pessoas, né, tendem ali a estar em situações de menos estresse, né, tendem a celebrar mais, a energizar mais. Então, para ser essa organização vitoriosa, acho que tem 3 coisas que eu gosto de colocar aqui para o time como modelo mental da área de gestão de pessoas. Uma é ser business oriented, é realmente orientado ao negócio. É ser people-centric e, como a gente está em 2023, é ser data-driven, é ser orientado por dados e suportado por tecnologia. Se a gente é orientado pelo negócio, centrado nas pessoas, né, e suportado, direcionado por dados e tecnologia, a gente consegue fazer aquilo que o Araoz também fala há muito tempo, que é tomar decisões mais inteligentes sobre pessoas. É fazer as melhores escolhas. E assumir, uma outra habilidade que eu acho muito importante para a gente em gestão de pessoas e para líderes, de forma compassiva, tendo principalmente compaixão por nós mesmos, que a gente não vai dar conta de tudo. Só que para não dar conta de tudo, a gente precisa vir para a organização, para as pessoas que estão dependendo da gente ou esperando algo da gente, dizer do que a gente vai dar conta, ou que a gente espera dar conta, e do que a gente conscientemente vai omitir, conscientemente a gente vai deixar de lado, sabe? Então, acho que essa escolha, essa cobrança que a gente vem fazendo para os líderes serem mais eficientes, para buscar priorizar, para focar, a gente precisa aprender a fazer e dar exemplo. Como que a gente foca, como que a gente prioriza, como que a gente fica bem em não abraçar tudo, né? E avança e celebra aquilo que a gente venceu. Parar de olhar um pouquinho também para a grama do vizinho, para aquilo que a gente não tem, para aquilo que falta, e ficar sempre naquele rito ruim de estar se comparando e achando que está insuficiente. Vamos olhar assim, o que nessa organização é diferencial, o que no nosso time a gente faz bem e o que realmente é um problema relevante, e vamos atuar nisso, independente de outras empresas estarem fazendo A ou B. Né? Independente de ter uma empresa que é super referência em inclusão e diversidade, e que bom que a gente tem referências e tem com quem aprender, mas se a gente está muitos passos atrás, qual que é o pequeno passo que a gente pode dar em direção a isso para amanhã nós sermos melhor do que nós mesmos hoje? Né? Ao invés de ficar sempre comparando, um pouco que a empresa tal tem isso, tem aquilo. Eu acho que sim, passou esse momento de ficar tanto se comparando. Né? As concorrências e os pares são referências para aprendizado, mas a gente tem que aprender mais com nós mesmos e a partir da inteligência que tem dentro da organização, e aí sim escolher o que é mais importante nesse momento, nesse contexto, nesse negócio, com as pessoas que a gente tem. Total. Muito legal. Nessa direção, eu queria fazer uma pergunta para ambos, tanto para a Ana quanto para o Anderson, mas antes eu queria interagir com você que está nos assistindo aí no chat, listando alguns desafios dentro da conversa que a gente teve. Desafio número 1, identificar algumas dores e necessidades que precisam ser trabalhadas com desenvolvimento dentro da organização. Desafio número 2, engajar e criar essas ações de desenvolvimento. E o desafio número 3, que está relacionado com a pergunta que eu vou fazer para ambos, que é mensurar e demonstrar
os resultados dessas ações de desenvolvimento que são feitas dentro da organização. Então, eu queria saber, Anderson, Ana, como que o RH mensura e identifica que está desenvolvendo uma liderança eficiente que gere impacto e resultado para a organização? Vai lá, Anderson. Um de cada vez começa. Pessoal, desculpa, vocês podem repetir que eu estava com uma questão técnica aqui, eu estou tendo uma instabilidade no meu Zoom, tá tentando resolver. Imagina, Anderson, vamos lá. Um dos desafios dos RHs também é mensurar e demonstrar os resultados das ações de desenvolvimento que são feitas dentro da organização. Então, como que o RH pode mensurar e identificar que está desenvolvendo uma liderança eficiente e que gera impacto e resultado na organização? Legal. Bem, acho que tem uma série, né, de métricas aí associado a essa temática. A provocação que eu faço assim, nos times que eu tenho liderado é de, primeiro, a gente mudar um pouco da nossa forma de pensar e assumir que é importante metrificar toda e qualquer ação. Eu sou o chato das métricas, tá? As pessoas vêm às vezes com alguma ideia, alguma proposta, e falam assim, tá, mas como é que a gente vai metrificar se realmente faz sentido fazer isso? E como é que a gente metrifica se a gente evoluiu? E aí o pessoal às vezes fala, não sei. Eu falo assim, então a gente não vai fazer. Sabe? Como que eu vou mostrar daqui a um tempo que o que a gente está investindo de recursos, né, de tempo, energia e grana, que realmente está gerando um resultado. Então, vamos investir um tempo em buscar entender como metrificar. E a gente não precisa necessariamente acertar de primeira métrica, mas o exercício de buscar, né, ter métricas para aquilo que a gente faz, ter evidências concretas de avanço, é um exercício bastante importante para a gente começar a construir esse time de gestão de pessoas cada vez mais eficiente, porque tem como mensurar essa eficiência. Indo para as coisas mais concretas relacionadas à liderança, tem indicadores bem clássicos aí, como, por exemplo, o Employee NPS, né, que é uma medida mais finalística, né, que eu acabo verificando, né, como que está o meu clima, se as pessoas realmente estão vivendo, né, uma jornada, uma experiência, como a Ana colocou aqui antes, a ponto de quererem convidar, né, indicar que outras pessoas venham se juntar a essa organização. Então, o Employee NPS é uma métrica já bastante conhecida e poderosa. Ela tem alguns desafios, porque como ela é muito finalística, eu não consigo entender, às vezes, o que eu faço, né, para impactar esse Employee NPS. E aí tem várias formas de, por exemplo, avaliar, né, comportamentos de liderança que a gente pode utilizar e definir, né, uma cadência trimestral ou semestral de avaliar as atitudes que derivam de comportamentos, que derivam de competências que a gente quer desenvolver. Eu gosto muito da linha atitudinal, porque é muito na relação líder-liderado, né? Então, assim, o meu líder define objetivos claros comigo, o meu líder faz conversas comigo sobre carreira. Porque é menos sobre eu avaliando se o meu líder é ou não competente, mas mais avaliando como a competência dele se desdobra numa atitude na relação comigo. Eu acho que isso tem que ser mais pragmático, mais efetivo. E se você converte isso em algo rotineiro, eu consigo entender quais são os principais gaps de lideranças específicas ou de clusters, né, de conjuntos de lideranças, para direcionar os programas de desenvolvimento, né, mais curtos e mais orientados àquilo que naquele momento é a necessidade mais específica de um conjunto de líderes dentro da organização naquele contexto. Porque eu acho que uma das falhas que eu já cometi no passado, e ainda vejo bastante gente repetir, é que liderança em si, a gente pode mapear com uma série de 8 a 12 disciplinas, por exemplo. E eu montar uma formação de liderança em 2023, onde todo mundo está sem tempo, onde os problemas são bastante complexos, sabe, para passar para todo mundo as 12 disciplinas, eu acho que faz menos sentido do que buscar entender, né, dentro de uma dinâmica organizacional, nesse momento,
o que realmente está mais impactando a performance dos times por conta de comportamentos das lideranças, encontrar ali 2 ou 3 elementos, e aí fazer, né, uma série de treinamentos, workshops, dar suporte através de mentoria, coaching para aqueles líderes, para que se desenvolvam especificamente em um subconjunto muito pequeno, de novo, focado, priorizado, de competências, para daí ter avanço. Eu acho que isso vai muito na linha do que a gente fala, né, hoje, de um desenvolvimento mais em pílulas, de um desenvolvimento mais orientado realmente a on-the-job learning, a resolver problemas reais do dia a dia, do que naquela, talvez, formação que a gente dava anos atrás, de pensar ali num curso de 2 anos, 1 ano e meio, uma formação maior para desenvolver todas as competências. Eu sinto que isso não cabe, né? E eu tenho como metrificar, então, esses comportamentos, essas atitudes, através, né, de um assessment trimestral, semestral, é como eu gosto de fazer. E se fosse começar por um lugar, que às vezes as pessoas perguntam, qual que é a dica de ouro? Tem uma coisa com a minha dica de ouro, tá? É metrificar se as lideranças estão tendo conversas frequentes, contínuas, idealmente semanais ou quinzenais, no máximo mensais, com os seus liderados, e verificar qual é a qualidade percebida dessa conversa. É o que eu chamo de verificar one-on-one execution e one-on-one satisfaction. Porque praticamente todas as outras disciplinas de lideranças vão impactar em uma incompetência que nós líderes temos, que é a de ter conversas desafiadoras e conversas difíceis. E se a gente exercita ter muitas conversas, é como fazer qualquer coisa, tocar piano, tocar violão, velejar. Aquilo que a gente quer fazer bem, a gente precisa fazer de forma repetida. Se o que eu repito é ter conversas com os liderados, é encarar tete a tete, né, cada um deles, eu vou ter que entender onde eu estou tendo mais dificuldade e buscar, né, desenvolver competências que me permitam ser melhor naquilo. Às vezes eu vou verificar que eu sou ruim em falar sobre carreira, ou sobre lidar com remuneração, né, ou em trazer as melhores pessoas e fazer o onboarding delas. Então, assim, como que eu verifico isso? Se eu tiver, de forma repetida, esse relacionamento com os liderados, e eu gosto muito de metrificar, então, essa frequência de one-on-ones e essa satisfação como one-on-ones como uma primeira grande métrica para verificar a evolução dos líderes. Muito bom. Maravilhoso. Maravilhoso que o Anderson falou. Eu vou adicionar só uma reflexão. E assim, concordo com tudo, absolutamente tudo que ele disse. Durante a pandemia, por exemplo, a gente teve uma experiência de fazer essa checagem de quantas vezes as lideranças conversavam com as pessoas, e realmente dar resultado. Você vê ali na hora que tem áreas que tem mais problema, é por conta dessa ausência de conversa, então é bem por aí mesmo. Mas eu vou adicionar uma reflexão, que é o fenômeno, por exemplo, de quiet quitting. Né? Como é que a gente faz para entender o que está rolando, né? E aí eu acho que entra realmente aquele diagnóstico mais qualitativo, de focus group, de espaços de conversa que às vezes não é através de uma pesquisa, ou a pesquisa nos dá um sinal e a gente vai para o focus group para poder entender efetivamente o que está acontecendo nas entrelinhas da organização. Eu falo que tem uma coisa de cultura organizacional que está escancarada, e tem uma outra parte que está nas entrelinhas. Então, quanto mais você se aproxima das pessoas, mais as entrelinhas vão ficando também mais claras. E a gente precisa ter acolhimento, discernimento, para ouvir, às vezes, críticas que a gente não quer ouvir, mas que estão acontecendo na organização e a gente precisa atuar rapidamente. Então, assino embaixo de tudo que o Anderson falou, tem todos os indicadores que a gente já sabe, turnover, pesquisa de clima, número de contratações, né? Por exemplo, na jornada de equidade, diversidade e inclusão, a gente percebe, né, quando a gente está falando e não está fazendo, né? Então, eu falo que eu sou um super aliado da agenda, mas eu não contrato ninguém, né? Então, a gente sabe disso. Esse acompanhamento é super importante, né? E acho que juntar a isso
a parte qualitativa, que são as conversas, os espaços de conversa, num espaço de segurança psicológica importante, é fundamental também. Muito bom, muito bom. E muitos dos comentários aqui de todo o pessoal tem a ver de, meu Deus, mas a minha cultura ela é muito rígida, o líder ele precisa de formações e muitas vezes eu não sei por onde começar, eu não sei quais são as habilidades, qual é a primeira habilidade que eu desenvolvo nesse líder, né? E trouxemos tantos insights aqui, né? De você olhar para a base, trazer esse perfil desse líder, essa conscientização. E acho que esse ponto que a gente trouxe agora sobre medir, né? O RH, ele constrói os programas, ele faz experiências únicas e na hora do vamos ver, a gente não consegue nem justificar isso para o líder, essa medição do antes e depois, do quão eficaz ele é, justamente porque a gente não consegue ter essa visão data-driven, né? E aí a gente trouxe aqui uma ferramenta com base de tudo que Ana Paula e Anderson falaram, que é um momento muito bom na massa do Conquering Company. Então, quem está acostumado com a RH Week, fica esperando esse momento também, que a gente constrói um framework para ajudar. Como é que eu começo? Como é que eu faço, né? Então, eu queria pedir para o nosso time para, por favor, a gente colocar na tela essa ferramenta para a gente poder aqui, né, dar uma continuidade sobre essa questão do RH de olho nos resultados e como é que a gente forma uma liderança muito mais protagonista no desenvolvimento dos negócios. E aí a gente trouxe aqui um método que nós chamamos que é o 3R. Então, nós adoramos aqui na Conquering Company criar uma ferramenta, um framework que pode te apoiar no desenvolvimento desses líderes, num momento de eficiência. Então, como né, Anderson e Ana Paula falaram, é importante tirar essa foto de hoje, se você pudesse tirar uma foto de como está a eficiência do seu líder, se você, né, da sua organização, qual que seria se fosse assim de 0 a 5? Né? Onde 0 precisa muito melhorar e 5 está ótima. Né? Então, ou por áreas. Então, o quanto que hoje você consegue ter um diagnóstico? Né? Então, dito isso, você conseguindo mapear através de perguntas assertivas, como até o Anderson falou, a gente entra no que também a Ana falou, nesse método 3R, que é para você desenvolver essa liderança, gerar esse estabelecimento de confiança, ser um parceiro de negócio, o quanto que você consegue criar RH e no desenvolvimento dos programas de treinamento dos líderes, relevância, construir resolução, ou seja, você criar acabativas para o negócio e também fortalecimento das relações e das sinergias entre áreas e também de líder liderado. Quando a gente vai construir programas de desenvolvimento para os líderes, a gente precisa se perguntar de que maneira que eu gero relevância como RH para as necessidades do líder da organização. Então, quanto que a gente consegue conectar os programas de desenvolvimento, as ações de engajamento que o RH proporciona com as prioridades do líder. Então, para isso, o RH precisa furar a bolha, como a gente já falou, entender os indicadores, as particularidades, entender qual é a dor de necessidade, por exemplo, de treinamento que eu preciso fazer para gerar relevância. Falar, nossa, o que de fato eu estou desenvolvendo nos meus líderes, eles vão aplicar naquela mesmo mês e vai ter resultados no negócio. Isso é ser um RH também eficiência, é a gente criar programas de desenvolvimento e treinamento e ações alinhadas à relevância e prioridade do líder. Segundo ponto ali, né, no nosso triângulo, a gente está falando de resolução. Como é que a gente pode ajudar os líderes nos seus problemas? A gente pode trazer mais acabativas para os líderes e não ser, como já foi dito aqui pelos nossos convidados, o tirador de pedidos, de ser uma coisa passiva e ser proativa. Então, quais são os rituais, as agendas que a gente pode desenvolver com os gestores para desenvolver o que a gente, e para a gente descobrir aquilo que nós chamamos de janelas quebradas, que é aqueles ruídos, aqueles problemas de comunicação, aquilo que solta no corredor, aquilo que quem está remotamente está falando ali indiretamente. Então, como é que a gente mede essa temperatura além das pesquisas de clima? Como que a gente fortalece
esse engajamento, como é que a gente ensina os líderes ferramentas de engajamento, ferramentas de eficiência, porque engajar e dizer que é eficiente quando está batendo meta é fácil, mas como é que a gente faz quando não está, né? Então, como é que a gente pode trabalhar, de fato, ferramentas que vão trazer resolução para o negócio? E, por fim, como é que a gente conecta a relação? Como é que eu crio multiplicadores de lideranças pelo exemplo dessa sinergia? Então, o líder, né, e os seus liderados, eles seguem exemplos de gestores, né, que dão certo, ou que estão, né, são mais autênticos, mais humanos. Então, como que a gente cria essas referências para esses líderes? De que maneira como a RH também pode ser uma influência através dos seus programas de desenvolvimento? Como que eu posso criar mais situações de conversas difíceis ou de desenvolvimento dessa comunicação, desse engajamento, para que a organização como um todo cresça? Então, essa ferramenta, que é o método 3R, que é criar relevância, resolução e relação, ela vai ajudar você no desenvolvimento dessas lideranças. Então, hoje, no seu programa de formação dos seus líderes, dos seus treinamentos, os seus programas, eles são relevantes? Eles estão alinhados às prioridades do líder? Eles vão trazer ferramentas práticas para ajudar o líder, de fato, a ser mais eficiente? Como eu sou eficiente? Como eu sou mais produtivo? Como eu gero mais resultado? E como eu fortaleço relação mais humanizada através aí do perfil do seu líder, do autoconhecimento desse líder e também de conexões, e a gente está falando de confiança e feedback. Então, esse é um framework bem prático que você pode usar no seu dia a dia aí como RH e com os seus líderes e também como o próprio time de RH. E aí, né, a gente falou no início que a gente ia apresentar uma novidade aqui do Conquering Company que tem tudo a ver com liderança eficaz e humanizada, com os nossos mais de 700 clientes. Eles nos pedem qual que é a solução, qual que é o passo que eu posso dar para desenvolver pessoas e acelerar negócios. E essa é a missão do Conquering Company. Então, a gente desenvolveu uma solução bem assertiva para o momento exatamente que as empresas estão passando agora. Então, a gente já atendeu mais de 270 mil profissionais treinados, líderes pelo Brasil inteiro, fora do país. Então, a gente tem parceiros como a Coca-Cola, a própria Stone, o Google, Deloitte, Itaú, iFood, entre tantas outras empresas que a gente atende através das soluções do Conquering Company. Nós somos o parceiro estratégico para RHs e áreas de treinamento e desenvolvimento. Então, se você falar, puxa, eu não sei formar esses líderes, a minha primeira liderança é muito técnica, eles são microgerenciadores, a minha média liderança precisa desenvolver soft skills. Então, nós temos soluções no Conquering Company, que é a unidade de negócio B2B corporativa da Escola Conquer. Então, nós fazemos treinamentos em diferentes temas e formatos. Nós fazemos treinamentos para a liderança, seja a primeira liderança, a média liderança e C-levels. Nós trabalhamos com as soft skills, então nós temos aí programas bem fortes de soft skills, de produtividade, de comunicação, de inteligência emocional. Falamos tanto aqui, né, sobre a forma de você ser mais produtivo e de que maneira que a gente faz isso com inteligência emocional. Então, nós temos programas também de inovação e também programas que vai desenvolver gestão de projetos e agilidade, né, metodologias ágeis dentro dos seus programas aí de desenvolvimento. Nós fazemos de diversos formatos de acordo com o seu negócio, seja presencial, seja ao vivo, né, online, como nós estamos aqui, num formato híbrido com praças de aprendizagem, ou desenhamos um projeto gravado para você subir na sua plataforma aí de LMS e soluções aí, plataformas aí que nós temos também o Conquer Plus para as empresas, que tem aí, como o Luan falou no início, mais de 80 cursos para apoiar você nas trilhas e PDIs da sua empresa. Então, o Conquering Company ele traz soluções aí para a sua liderança num momento como esse. E aí as pessoas nos pediram, né, nas pesquisas que nós fizemos, puxa vida, como nós podemos
fazer uma jornada de liderança eficaz. Eu preciso desenvolver líderes mais alta performance e eficazes. Então, com base, né, na nossa experiência aqui de mais de 700 clientes, vários níveis de liderança, nós criamos um produto, uma jornada de liderança muito assertiva. Ela é direcionada para os desafios da sua liderança que realmente importam. Gerar produtividade, ser líderes mais humanizados, ter alto engajamento e alto foco em resultados. Nós montamos uma jornada de liderança eficaz, que é um programa de 8 horas para a primeira e média liderança, que é para ser bem assertivo, para o RH ter um programa que vai fazer a diferença. Então, todos os nossos clientes que fizeram essa jornada mediram resultados extremamente positivos depois das primeiras turmas. Então, trilhas que são montadas à necessidade do seu negócio, com 8 horas de duração, é uma implementação de projeto extremamente ágil, com ferramentas práticas, professores experts, e nós temos uma avaliação dos nossos treinamentos acima de 97%. Então, a gente gera produtividade e eficácia no dia a dia. Lu, quer falar um pouquinho dos nossos diferenciais aqui desse programa? Sem dúvida, Aline. Além de um conteúdo super alinhado à necessidade das lideranças do mercado, é importante trazer o grande suprassumo do que a Conquering Company faz na implementação desses projetos. Além do conteúdo extremamente alinhado, a gente tem uma experiência extremamente dedicada. A gente falou bastante aqui sobre experiência. A gente alinha a experiência do RH e a experiência de quem vai ser impactado com essa jornada. Então, nós temos todo um passo a passo da nossa metodologia para que os times que participem dessa jornada estejam engajados desde o início. Para que participem, usem metodologia prática, ferramentais e frameworks, tragam trocas consistentes e diálogos robustos dentro da própria jornada. Isso é importante no dia a dia. Quanto que essa liderança troca no seu dia a dia, conversa sobre a estratégia do negócio, conversa sobre a liderança que estão executando, conversam e fazem o comparativo entre realidade real e realidade reportada. Realidade real é aquela que a gente tem nos demonstrativos, nas nossas culturas de feedback, mas a reportada é quando a gente se provoca para descer na operação e entender o que está acontecendo com os times. A gente traz provocações dessa natureza com bastante profundidade e, acima de tudo, materiais, frameworks, bastante mão na massa para que, ao término desses módulos, o gestor, o líder, seja capaz de implementar ações de rápida implementação e de eficiência em busca dos resultados, né? Nós temos muito essa visão de que só conversar, só sensibilizar, a gente fica muito preso no campo das ideias. Quando a gente traz o ferramental prático, é justamente para sair do campo das ideias e ir para aquilo que a gente considera que é prioritário, que é essencial para fazer com que as coisas se movimentem na organização, que é prática, é fazer acontecer. Então, dentro dessa jornada, a gente tem mapeado todas essas etapas de engajamento do início ao fim de cada colaborador. Aline? Excelente. O pessoal está perguntando aqui como é que eu faço para levar essa jornada de liderança eficaz e os treinamentos do Conquering Company para a sua empresa. Então, tá aí o link, o pessoal está colocando no chat, no QR Code. Então, basta ali nos acessar, que a gente tem todo o nosso time de executivos aqui, especialistas em treinamento e jornadas educacionais. A gente monta a sua medida, não só a jornada de liderança eficaz, mas toda uma jornada de soft skills à necessidade do seu negócio. Essa jornada de liderança eficaz, ela tem dado muito sucesso, porque ela é assertiva, ela tem 8 horas, ela pode ser quebrada de várias formas, presencial, online, e ela eu acho que um dos grandes pontos que eu poderia dizer aqui de toda essa troca que a gente está tendo é que desenvolvimento, treinamento, aprendizado é um dos maiores investimentos que dá retorno 100% nas pessoas. Então, investir na formação dos seus líderes para que eles aprendam a ser eficazes, seja com ferramentas de produtividade, com indicadores, com ferramentas para você aprender a criar rituais, fazer um feedback com comunicação não violenta de uma forma super dinâmica, assertiva,
assertiva, a necessidade com os termos, linguagens do seu negócio, assim como mais os nossos, né, 700 clientes, vai ser um prazer levar aqui o Conquering Company para sua empresa. Então, não perde tempo, chama a gente para a gente tomar um café e a gente vai ter um prazer, né, Lua, de falar com os clientes. Sem dúvida. Só fazendo um reforço para você que está acompanhando aqui, compartilha com seu RH admirado também. A sua experiência já começou no dia de hoje. Então, a partir do momento que você lê esse QR Code e acessar o link para nos contatar, a gente tem um time de especialistas em educação corporativa que vai fazer o melhor atendimento consultivo junto com vocês. A experiência já começou e, a partir desse atendimento, a gente vai construindo essa relação de confiança para que essa jornada possa ser levada para a sua organização e que o impacto na sua liderança ele seja muito alto e os resultados sejam coletados de forma muito veloz também nesse mundo de eficiência que estamos sendo exigidos a cada dia. Excelente! Gente, aqui queria trazer, estou vendo aqui, deixa eu ver os comentários aqui do pessoal. O chat está movimentado aqui, Aline. Queria trazer de volta, por favor, Anderson e Ana Paula, para a gente... o pessoal aqui amando, trazendo até exemplos aqui. Tem colaboradores aqui, ó, de Stone, das empresas de vocês, falando de one-on-ones, de rituais, que comentam aqui. O pessoal está comentando. Queria fazer uma pergunta para vocês, né? Que veio aqui no nosso chat, né? Puxa vida, vocês falaram de tantos insights, tantas informações, tantas ferramentas, né? E Ana falou também, meu Deus, né? Tem que escolher as minhas batalhas ali. Se vocês pudessem dar uma dica, né? Por onde começo? Tenho muitos pratos e preciso tornar o meu líder muito mais eficaz. O que eu faço? Né? Qual que é a sacada, né, se pudesse resumir de todas as falas de vocês, qual que seria esse pulo do gato, essa cerejinha do bolo que vocês podem agregar aqui para os times de RHs? Difícil, hein? A pergunta de 1 milhão. Essa estou anotando já. Para RH definir uma coisa... Mas olha, eu acho que durante muitos anos as organizações definiram como os líderes deveriam agir. Você tem que ser assim, assim, assim. Eu acho que hoje talvez um primeiro passo é você ouvir os líderes e entender em que lugar que eles estão nesse mundo diferente do que foi ensinado a eles. E eu estou falando aqui, é muito interessante isso, recentemente a gente fez uma pesquisa dentro da Unilever sobre a nova geração de líderes. Então, os líderes recém-promovidos a cargos gerenciais, que sofrem os mesmos dilemas de líderes que estão há 10 anos no cargo de liderança. Então, acho que essa escuta de como que é para você o dia a dia de liderança, para a gente poder ter realmente um norte do que a gente deve atacar primeiro e o que a gente deve dar de capacidade para eles primeiro, assim, o que a gente deve dar de conhecimento primeiro. Em muitas conversas eu percebo que a gente acha que o líder sabe tudo o que ele tem que fazer. E a prática tem mostrado que ele também está num lugar de reaprender a liderar no mundo mais digital, um mundo mais ágil, um mundo onde as pessoas têm muito mais voz do que tinham no passado, né? Um mundo onde os espaços das organizações, a segurança psicológica depende da atuação fortemente da liderança e não só da organização. Então, eu acho que a primeira dica é ouvi-los como que eles estão neste momento e a partir daí traçar todas as estratégias de desenvolvimento e de escuta e de ajuda possíveis para que ele possa desempenhar o papel dele feliz, realizado e da melhor maneira possível, porque é isso que a gente busca nas organizações, né? Para que ele possa fazer todas as entregas de negócio que são esperadas que ele faça. Muito bom. A gente está falando aqui muito sobre humanização, sobre humanizar, e a Ana falou sobre ouvir.
Eu acho que esse ouvir é muito ouvir e considerar e trabalhar com um outro comportamento que a gente deve esperar das lideranças, a gente deve esperar da gente mesmo enquanto gestão de pessoas, RH, que é essa capacidade de se adaptar, né, de lidar de fato com o que é diferente e lidar com essa diversidade, lidar com as diferentes formas de liderar e com os diferentes perfis de líderes. Nessa de lidar com os diferentes perfis de líderes, a gente precisa também, nesse processo de humanização, sair desse lugar que foi repetido durante muito tempo, de ter os líderes como exemplos, quase no sentido de que precisam ser super mulheres ou super homens e que não podem errar e falhar. E a gente, como RH, eu vejo isso repetidas vezes, né, reforçando uma ideia que eu acho que é equivocada, assim, pô, mas a pessoa é líder, ela não poderia fazer isso. Não, pera, ela é um humano, como todas as pessoas que ela lidera e que nós lideramos, e por ser humano, infelizmente, ela fez isso, né? Mas o que a gente aprende com isso, nós e essa liderança, e como a gente usa isso como uma oportunidade de desenvolvimento. Então, eu acho que adaptabilidade e desenvolvimento contínuo são duas coisas que a gente tem que iniciar a fazer, mas fazer, sim, de verdade. Não só no que está escrito, não só no discurso, não só do que a gente lê em livros, vê em TED e acha bonito e recircula essa informação. E aí sempre também, ao buscar fazer, isso também é muito repetido, tá? E eu vou trazer aqui, porque não é especificidade de quase ninguém, mas é um discurso de que, mas aqui não dá porque na minha organização é um problema cultural, ou na minha organização as lideranças não querem. 99,9% das culturas dá para dizer que as pessoas não querem ter uma liderança que não quer. É nosso papel, um pouco aqui em gestão de pessoas, mostrar porque é importante, influenciar e avançar para fazer essas coisas que nós conhecemos, né, por estar aqui num evento como esse, por ter trocas em grupos que a gente participa, por ler, por olhar tanta informação, buscar entender que todo mundo que conseguiu avançar também avançou num cenário complexo, de muito desafio, de muita resistência, e eu acho que o caminho é muito por aí, assim, de exercitar essa compaixão para com nós mesmos, a compaixão para com os líderes, essa necessidade de fazer algumas escolhas, escolher o que é básico, né? A Ana falou muitas vezes a primeira coisa, uma, né? Então, assim, cara, escolhe uma e vamos com consistência, né? Vamos por bastante tempo fazendo aquilo, vai ter desafio, vai ter pedra no meio do caminho, vamos removendo. Eu acho que é esse exercício de consistência, de escolher, de ter uma coisa, né? De ouvir o líder na sua necessidade, e avançar durante muito tempo, que a gente consegue gerar uma grande mudança e olhar para trás e sentir que valeu a pena. E não essa de querer, sabe, abraçar tudo e fazer todas as coisas, ter todas as práticas, ter todas as disciplinas. Assim. Então, eu estou sendo bastante repetitivo em várias falas, mas é consciente. E eu digo muito que, como liderança e como RH, a gente precisa ser o Chief Repetition Officer. A gente precisa dizer uma mesma coisa para as pessoas inúmeras vezes, até que as pessoas falem assim, cara, não aguento mais te ouvir falar nisso, né? E aí a gente pode questionar, então, mas será que eu ainda preciso falar? Né? Será que a mudança que a gente está querendo trazer, ao falar tantas vezes a mesma coisa, será que ela já aconteceu? Então, é nessa linha, sabe? Escolher poucas coisas, ter foco, repetir, insistir, perseverar, porque eu acho que é assim que a gente consegue realmente se transformar enquanto profissionais e transformar as organizações que a gente atua. Aline, queria só colocar um ponto, eu acho que complementando as falas, né, tanto dos dois, porque vocês trouxeram pontos muito relevantes. O primeiro ponto é sobre o escutar, né? Nós sempre trabalhamos no desenvolvimento das soft skills, se fala muito de oratória, comunicação, mas se fala pouco da escutatória. Então, nós, como líderes, precisamos ouvir mais.
o RH ouvir as lideranças, mas também as lideranças diretas ouvir as equipes, seus diretos. Por quê? A liderança reporta uma realidade para o RH, mas é importante a gente saber a realidade de quem está no front, de quem está na frente do cliente, de quem conversa com os fornecedores, de quem lida diariamente na operação. Essas duas realidades mescladas trazem um diagnóstico muito claro de onde a gente pode agir com ações de desenvolvimento. E uma palavra-chave para que isso aconteça é integração. Fragmentação de áreas, de times, né? Dentro da ferramenta, a Aline trouxe muito esse aspecto de furar a bolha. Furar a bolha é integração. Eu sou de uma área, eu sou do comercial, mas eu preciso entender o que outras áreas fazem, escutar outras áreas. Isso é integração. Por quê? O RH é o responsável pelo alinhamento das ações que vêm de diferentes times. Se cada time não está integrado, está fragmentado e vai para uma direção, a gente não vai na direção do senso comum, que é o objetivo que a gente quer alcançar, e fragmentação mata muitas culturas. E sobre o aspecto da adaptabilidade, eu colocaria também sobre a liderança que precisa trazer para a mesa a vulnerabilidade. É justamente não ser um super-herói, não achar que tem que fazer tudo, que tem que assumir todas. Trazer vulnerabilidade para a mesa é entender que em alguns pontos a gente vai ter pessoas no nosso time que são melhores que a gente em muita coisa. E que bom que a gente consegue formar pessoas para que sejam melhores que a gente em várias coisas. E essa vulnerabilidade, quando vem do líder, ela traz um aspecto muito forte que é, o meu líder, ele é vulnerável, eu me sinto numa posição que eu também posso ser vulnerável. E isso vai cascateando para o time, para que o time traga isso para a mesa, não guarde dentro de uma gaveta e se torne num verdadeiro custo invisível, né? A gente costuma falar dos custos invisíveis. Os custos visíveis são os tangíveis que estão no demonstrativo de resultado e está lá mostrando a eficiência ou a queda de resultado de uma organização. Os custos invisíveis associados a isso, de comportamento, de postura, eles não estão no demonstrativo, mas no dia a dia, na relação entre os times e entre as pessoas, ela está impactando o resultado e muitas vezes a gente nem sabe. Então é papel da liderança também, né, equilibrar esses pratinhos diferentes para que a gente consiga ter uma linha de comunicação, de fluidez, para que as ações sejam práticas dentro de uma necessidade específica. Muito bom, fechamos aqui com chave de ouro, que baita aula aqui, né? Gente, estamos aqui já no encerramento do primeira manhã do RH Week. E antes, né, a gente sempre tem alguns ritos que o pessoal fica esperando aqui, Anderson e Ana Paula. Então, né, o pessoal fica esperando a finaleira aqui. Eu queria demais aqui, eu queria dizer que o nosso chat está bombando, o pessoal está falando, muito bom, adorei o que a Ana Paula falou, adorei o que o Anderson falou, acabaram de elogiar o Luan aqui nos pontos. Então, esse é o RH Week, a gente constrói essa rede, a gente constrói, né, essa grande ecossistema, o Conquering Company ele gosta de fazer eventos bem assertivos, a gente tem ferramentas como o RH Club, e a gente tem essa jornada de liderança eficaz que você não pode deixar de conhecer. Então, olha ali no QR Code, no link que o time colocou, e chame a gente para um café, que a gente ama construir relações aí com vocês. E aí, antes da nossa finaleira, eu queria só, né, agradecer aqui, dar a palavra final antes da gente ir para o nosso rito final. Ana Paula, muito obrigada aqui. Fica à vontade. Eu que agradeço imensamente. Que papo delicioso, inteligente, cheio de... Já anotei várias coisas aqui, porque eu acho que tantas a gente vai refletindo junto, e isso é super importante. Queria dar 2 dicas. A gente falou bastante de prioridades, de priorização, da importância. Então, uma dica é o livro O Essencialismo. O Essencialismo fala bastante disso de uma maneira muito simples, e acho que pode ajudar aí, né, quem está com esse dilema dentro das organizações. E a segunda dica é: comece. Não deixe de começar, porque às vezes o grande ele nos assusta e nos paralisa. Comece de algum lugar, comece com um focus group, comece definindo prioridades, mas comece de algum lugar, que as coisas vão o processo vai cuidando de fazer as coisas começarem a acontecer. Uma alegria estar aqui, muito obrigada pelo convite. Obrigada. Prazer é nosso. E Anderson, obrigada mais uma vez, todo o time Stone aí mais uma vez com a gente, então obrigada. Obrigado. Vou aproveitar, inclusive, para mandar um abraço lá para o time que fez a ponte e passou aí
essa responsabilidade, também me deu essa oportunidade, esse presente. E eu também vou na linha de dica aqui da Ana, gostei. Fiquei pensando em alguma coisa. E tem um ponto que eu acho que é essencial. Eu sempre falo muito de começar pelo básico, de fazer o básico bem feito. E uma reflexão nesses anos liderando e formando líderes, eu acho que a coisa mais básica da vida é respirar. Quem acompanhou, por exemplo, crianças crescendo, como eu teve a felicidade de ver os 2 filhos nascendo, né, a gente espera pelo aquele primeiro choro, que na verdade é o primeiro respiro. E depois a gente passa alguns meses de forma até meio maluca, indo toda noite no berço, botando a mão em cima, né? Eu pelo menos fazia isso para ver se a criança tá respirando. Todo o resto, tudo, absolutamente tudo, inclusive comer, é um processo de aprendizado, né? A gente aprende a comer, aprende a andar, né? Aprende coisas muito básicas e tudo a gente continua aprendendo até o fim da vida. E eu acho que a gente desaprende a respirar, desaprende a importância de respirar, tanto no sentido fisiológico quanto no sentido metafórico, né? Na linha de tomar uma distância, às vezes, entre uma informação que chega e a tomada de decisão. Por isso que a gente fala, pô, eu vou ter uma noite de sono em cima disso, né? Que é esse respiro metafórico que eu falo. Mas eu acho que se conectar de novo com a nossa respiração é uma forma super importante, independente de quaisquer questões espirituais, de ondas de mindfulness, qualquer coisa desse tipo, mas é o se conectar com o que a gente está sentindo, com as nossas emoções, que são elementos muito importantes quando a gente está falando de gestão de pessoas, em liderança, em liderar gente, né? Então, a dica é prestar mais atenção na respiração, fazer exercícios de respiração, voltar para isso que é tão básico e para outras coisas que são básicas e essenciais para que a gente tenha uma vida profissional que faz parte da nossa vida pessoal melhor durante a nossa jornada. É isso. Muito bom, muito bom. Luan, obrigada aí pela primeira manhã aqui junto. E antes da gente fechar, começamos com tudo aqui esse primeiro dia do RH Week. Exato. Quem que vai estar aqui amanhã com a gente? Bom, amanhã, para continuar com a gente esse papo de alto nível, a gente vai ter o Caio Nalini, que é diretor de gestão de pessoas da Magalu, o Genesson Honorato, que é especialista em inovação para RH, e a Isabel Azevedo, que é diretora de talento e cultura na Nestlé do Brasil, Aline. Vai ser incrível. Então, a gente vai agora para os ritos finais. Eu queria demais agradecer aqui mais uma vez a Ana Paula, Anderson, todos os times aqui, né, que estão aqui com a gente, o nosso time do Conquering Company, que tem toda uma galera aqui que ajudou a gente a construir isso aqui e também levando as nossas soluções para os mais de 700 clientes. Agradecer, Luan, agradecer você que estava aqui com a gente, né, essa manhã. O maior investimento que a gente pode fazer é na gente mesmo. Como o Anderson falou, tem que respirar e às vezes a gente tem que voltar para as nossas essências, e fóruns como esse ajudam de forma assertiva a gente relembrar aqui que tem uma rede de suporte e que a gente pode escolher as nossas batalhas aqui. Conter com o Conquering Company para ajudar nessa jornada. E a gente tem 2 rituais finais que o pessoal já fica esperando, Anderson e Ana Paula, que é a foto e o nosso grito de guerra. Então, todo mundo que vem para a Conquer sabe. Então, nós vamos fazer uma pose, né? Então, você fica à vontade, se é uma foto mais LinkedIn, mais Instagram. Então, a gente vai fazer uma pose aqui e o pessoal vai marcar a gente ali no LinkedIn, no @Conquering Company. Bora para a foto? Então, vamos fazer uma pose. Fechadíssimo. Não esqueçam de marcar a gente no @Conquering Company para a gente compartilhar. E para a gente fechar com tudo, né, Luan? A galera que já está acostumada com a Escola Conquer e com Conquering Company, nós temos o nosso grito de guerra que está até aqui no computador do Luan, que é o ou vai ou voa. Né? Então, para você aí que está ou no escritório, ou está na sua casa, não importa onde você está, se está na fábrica, nós vamos gritar 3, 2, 1 e gritar o ou vai ou voa, e o pessoal vai colocando no chat. Perfeito. Posso contar com vocês aqui para o grito de guerra dessa manhã, com tudo?
Com certeza, vamos lá. Bora, Anderson, Bora. Ana Paula, é isso aqui. Então, deixa eu ver a galera aqui se já tá a postos. Galera já tá escrevendo, vai eu vou, vai eu vou, vai eu vou, maravilhoso. Encerramos a primeira manhã do RH Week. Obrigada e bora para esse grito de guerra. Vamos lá então, vamos lá. 3, 2, 1. Ou vai ou vou! Valeu, galera! Até amanhã, pessoal. Até amanhã!